Você tem medo de quê? Eu tenho medo de muita coisa ridícula e vou contar algumas delas aqui hoje. O Laura Me Conta Essa tá começando. Ei, minha gente, eu quero começar agradecendo os e-mails, as mensagens de vocês deixam nas minhas mídias sociais ou que chega na minha caixa de entrada. Eu fico realmente muito feliz os vídeos estarem fazendo a diferença na vida de algumas pessoas, estarem acompanhando, sugerindo temas e tal. Eu acho o máximo, viu? Adoro, vocês não me incomodam, pode ficar mandando e-mail que eu adoro. E esses dias eu recebi e-mail de uma menina de uma cidade onde eu já fui, ela já me conhece pessoalmente, eu autografei o livro dela. E ela me mandou um e-mail contando uma situação dela que eu achei bem legal, assim, de contar aqui no vídeo. Ela queria muito o estágio, ela queria muito ser contratada no estágio dela, ela tá formando, aquela coisa toda, e ela trabalhou muito, assim, aguentou muita coisa dentro dessa empresa para conseguir um cargo. E ela conseguiu, e foi melhor do que ela imaginava, ela me contou no e-mail, com muito benefício, enfim, até com cartão de visita, né? Tipo assim, ela conseguiu o upgrade que ela estava querendo. Só que no primeiro mês que ela assumiu a nova função, deu tudo errado, assim. E ela me contou situações, coitada, a gente se diverte um pouquinho, mas eu entendo. Ela também sabia que eu ia zoar um pouquinho, por isso que ela mandou o e-mail, né? Mas enfim. Mas ela contou assim, situações muito engraçadas e ela trabalha num banco, então envolvia dinheiro de outras pessoas, conta de cliente, ela arrumou uma atrapalhada danada. E ela até me disse no e-mail, Laura, a vontade que eu tinha era de pegar meu primeiro salário e devolver, assim, porque de tanto gasto que eu gerei, de erro que eu cometi. E ela falando, será que eu não nasci para isso, né? Que é coisa que ela tinha buscado tanto, trabalhado tão duro para conseguir. Às vezes não era aquilo, não ia dar certo, ela não ia dar certo na função. Gente, e quantas vezes parece que a gente se sabota, né? E eu fico pensando quantos medos que a gente tem e parece que o pior dos nossos medos é o medo de ser feliz, né? É o medo das coisas darem certo. Todo mundo tem isso, assim. E eu fico o tempo todo me vigiando, que parece que a gente até prefere que as coisas deem errado, porque a gente sempre aprendeu que depois da tempestade vem a bonança. E depois da bonança, depois que as coisas dão certo, vai tudo começar a dar errado de novo, e a gente começa até com superstição, com medo, né? Enfim, esperando coisas ruins. E é engraçado quando a gente está apaixonado, por exemplo. Não sei se com vocês é assim, eu espero que sim, para eu não achar que eu sou a única doidinha do mundo. Mas, por exemplo, quando a gente está apaixonada e finalmente dá amor, o cara tá na sua, que não sei o que lá. Aí na hora de você tá feliz, porque você tá apaixonado e o cara tá na sua, você começa a ficar psicopata, você começa a ficar em estado de alerta. Você fica o tempo todo querendo conferir se o cara vai voltar, se ele vai estar ali, se ele vai responder essas mensagens. Fico com medo de algo muito horrível acontecer, dele sumir. Sei lá, acho que é o medo das coisas começarem a dar certo mesmo. E agora que deu certo, eu vou fazer o quê, assim? E lembro que na minha vida eu sempre trabalhei, sempre tive salário, emprego e tal. Mas eu sei que eu comecei a juntar algum dinheiro, a fazer algum patrimônio, a fazer dinheiro mesmo, depois que eu revi algumas coisas. E eu descobri que eu tinha medo de ter dinheiro, de ter a minha independência financeira. E com isso eu começava a boicotar assim, várias situações minhas. E quando eu fui trabalhando isso, percebendo, porque eu via que se eu tivesse realmente a minha grana e tal, a minha independência financeira, o meu planejamento, eu ia perder as desculpas que eu dava para mim mesma. Porque eu sempre ficava assim, quando eu tiver dinheiro minha vida vai ser assim, quando eu tiver dinheiro vai ser isso, vai ser aquilo. Aí eu comecei a ver que se um dia realmente eu tivesse, as minhas desculpas, eu não ia poder dar mais desculpa, né, para as coisas. Na verdade, eu vi que faltava um pouco de comprometimento com alguns dos meus planos, com alguns dos meus sonhos. E quando eu comecei a reparar que eu estava com medo disso, eu comecei a... Não tô rica não, viu, gente? Pode continuar comprando meus livros, pelo amor de Deus. Mas assim, eu tenho uma certa independência hoje, sou uma pessoa muito organizada financeiramente. Não me sequestre, que é pouco, tá, gente? Fica tranquilos. Não é nada demais, ele vai dar pra comprar uns cílios postiços. Enfim. E eu então fui conversando com essa menina e recebo assim muito também dos e-mails. Quantas meninas me escrevem falando que estão gostando do amigo, como é que faz, com medo de perder a amizade, com medo de dizer que gosta, né? A gente sempre tá com medo, assim. Obviamente, a gente precisa ter medo de algumas coisas, eu acho que é a condição de ser humano, né? É a sobrevivência, a gente precisa ter medo também de alguma coisa, a gente não precisa ser kamikaze, se atirar em tudo, né? A gente tem que ter, obviamente, um pezinho no chão, se resguardar, ser precavido, mas a gente perde muita coisa, assim,
com medo de ter medo. O problema do medo é aquele medo que paralisa a gente, né? E eu recebo muito e-mail de gente que, enfim, tá com medo de dizer que gosta, tá com medo de se declarar pro cara, chamar o cara para sair. Eu, pelo menos, acho que nada é pior do que você ficar nessa sangria desatada, sabe? Essa agonia, essa angústia, tá afim ou não tá, vai pra frente ou não vai, faço planos ou não, entendeu? Vou sair com ele ou não. Resolve isso logo, sabe? E resolve no sábado de manhã, porque você já arruma outra coisa pra fazer no sábado à noite. Eu sou dessa, sabe? Enfim, às vezes eu fico morrendo de medo, mas eu faço. Eu, pelo menos, não deixo essas coisas me paralisarem, assim. Agora, obviamente, tem medo que a gente não precisa resolver, né? Vou contar pra vocês. Meus amigos todos rindo da minha cara, o pessoal aqui de casa sabe e tal. Eu tenho pavor de baleia. Eu tenho pânico de baleia, desde que eu era criança. Todo mundo acha ridículo, mas aí o povo fala, como é que uma baleia vai atrapalhar a sua vida? Gente, a baleia sempre atrapalhou a minha vida, assim. Parece que a baleia vive de me ferrar, sabe? A baleia, ela não é do bem. Desde criança eu tenho pavor de baleia. Obviamente, eu não sou a favor da caça, né, gente? Eu não sou exterminadora de bicho, pelo amor de Deus. A Sociedade Protetora dos Animais vai me ferrar, né? Mas não, eu gosto muito de bicho. Mas eu tenho pavor de baleia. Obviamente, depois dos anos de análise, eu entendi, né, o medo que eu desloquei para a baleia. Mas assim, o povo fica falando, ah, Free Willy é legal, Free Willy... Gente, a baleia do meu medo, ela é igual a baleia assassina do filme. E aquela baleia, ela é muito foda. Porque, não sei se já viram o filme, mas eu vi quando nova, fiquei chocada, traumatizada e nunca mais esqueci, assim. Porque a baleia do filme, ela é onipresente, onisciente, onipotente. Ela sabe as pessoas que ela tem que vingar, ela arma o plano da vingança na cabeça dela. E ela vai atrás e ela ainda faz juízo de valor, porque ela mata o caçador ruim, quem é do bem ela não mata. A baleia é foda, e ela destrói casa. Horrível, assim. E, por exemplo, eu sei que cruzeiro eu nunca vou fazer, porque eu tenho medo da baleia virar um navio. Aí todo mundo fala, Laura, a baleia nunca vai virar um navio, o navio é muito grande, isso aqui lá é muito maior que ela. Sou minha filha, eu sei, mas eu já vi o Titanic 10 vezes, eu sei o que acontece quando o navio afunda e não tem bote pra todo mundo. Então eu nunca vou fazer um cruzeiro, porque eu tenho pavor dessas coisas. Já perdi a oportunidade de passeio, em alguns lugares que eu já fui que tinha possibilidade de ver baleia. Eu lembro que minha piração era tão grande, assim, que quando eu era nova e estava na escola e descobri que tinha água debaixo da terra, os lençóis freáticos e tudo mais, na minha cabeça tinha baleia no lençol freático, porque eu não sabia que era só no mar, né, gente? Eu era criança, tinha uns 7 anos. Aí na aula de geografia eu aprendi que tinha água debaixo da gente, aí eu cheguei em casa desesperada, falei assim, mãe, a gente morava em prédio na época, né? E era no primeiro andar, no apartamento. Falei assim, mãe, o primeiro andar é muito baixo, a baleia ela vai pegar a gente, ela vai dar uma cabeçada, igual ela deu no filme Baleia Assassina, destruiu o pier que tinha na casa e matou todas as pessoas ruins que estavam na festa, que as pessoas ruins é que matam os animais, tá? No filme. E na vida real também. Mas aí eu falei assim, mãe, a baleia vai aparecer e vai matar a gente, o primeiro andar é muito baixo, e ela vai matar a gente, ela vai aparecer no meu quarto, e eu não dormia com medo da baleia aparecer no meu quarto. Uma psicose terrível. Agora, eu acho que na terapia eu consegui resolver muita coisa do meu medo que eu desloquei. Agora eu preciso perder o medo de baleia? Eu não dou conta, gente. Eu não preciso, assim. As coisinhas que eu sempre faço quando eu tô com medo. Primeiro, quando é diante de um cara, de alguma coisa profissional, assim, eu vejo o seguinte, que o medo, ele às vezes se dá pela importância que a gente dá, assim. De repente é só um cara, de repente é só uma coisa, não é nada, é só um oi que você vai dizer para uma pessoa, ou uma coisa do seu trabalho que você vai tentar. Então, às vezes eu tento tirar um pouco de atenção disso, relativizar, sai, Laura, é só isso, entendeu? Todo mundo faz isso, é só isso, você não precisa... Eu tento racionalizar, como se tirasse um pouco de energia, tirasse um pouco da atenção que eu estou dando para aquela coisa, diminuísse, assim. Eu trato isso como uma coisa normal, quando eu estou com medo. E é engraçado que quando é com cara, assim, que a gente fica com medo, sei lá, de arriscar mais, porque geralmente parece que a pessoa é mais especial, assim, né? Então, às vezes é um termômetro para mim, esse cara pode dar alguma coisa legal e tal, então eu não vou querer ferrar com as coisas e tal. Aí eu vou mais devagar, ou não. Vai depender da minha doideira. Outra coisa, eu sou muito ansiosa, eu sofro muito por antecipação, então eu começo a viajar nas ideias, você imagina, eu faço história, sou escritora. Então eu crio, assim, umas histórias tão loucas que eu super sofro por antecipação, então eu tesourei isso. Eu começo a viajar nas ideias, assim, Laura, acabou... E eu lido com fatos, sabe? Sei lá, supondo, se o menino ficou com outro, se o cara me traiu, ok, na hora que eu descobrir eu vou resolver. Se eu vou voar no pescoço deles, eu vou bater nela, claro que não, nela não, nunca tem a ver a outra. Né? Enfim, se acontecer alguma coisa na hora eu vou resolver como é que eu vou reagir, na hora eu vou resolver chorar, não vou chorar antes.
porque eu super viajo nas ideias, fico sofrendo assim por antecipação. Como é que o medo, deixa o medo pra hora, né? Não deixa o medo assim pra antes também, porque é sofrer demais. E outra coisa que eu sempre penso, mesmo com medo, eu vou, respiro fundo e vou, porque depois eu fico com uma super admiração assim de mim. Eu me admiro muito pelas coisas que eu tava com medo e consegui fazer. E eu gosto dessa sensação de gostar de mim, de me admirar, então eu falei, Laura, não deu certo, mas você foi lá e fez, só parabéns pra você. Eu gosto disso, assim, acho que faz bem pra minha autoestima. E às vezes eu prefiro chorar que não deu certo do que ficar chorando de insatisfação e frustração comigo mesma, né? E ó, queridos e queridas, numa boa, eu acho que o petisco dessa vida é pra quem realmente corre risco, viu? E a gente tem que petiscar, tem que arriscar e a gente sobrevive a tudo. Interessante é isso, né? A gente sobrevive a tudo, a gente aprende a lidar com tudo, com as perdas todas, com os nossos medos e vão tocar a barca adiante, né? Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, a gente vai conversando. Pode mandar mensagem que eu tô adorando, tá bom? Um beijo e tudo de bom.